sexualidade da mulher pernambucana e as possíveis intersecções com o Vogue Femme. E para falar sobre isso, teremos a participação da passista, atriz, arte educadora e cofundadora do grupo Guerreiros do Passo, Luciana Albuquerque. Teremos também o dançarino e estudante de dança da UFPE, Will Guerreiras. Este é o segundo episódio da websérie Práticas e Poéticas do Corpo e Cultura Ballroom, disponível também no YouTube e no Instagram. O carnaval tem início com o intrudo. O intrudo era um costume português trazido para o Brasil colonial, e era uma festividade que durava 3 dias e antecedia a quaresma. Participavam as famílias e os escravos. O intrudo possuía uma distinção social. Família burguesa, onde tinha o costume de jogar limão de cheiro e eram bolas de cera com águas perfumadas. E o popular, eram feitas na rua das cidades onde as pessoas se molhavam com água. As perseguições contra o intrudo começam em 1830. O governo imperial cria proibições ao formato brasileiro. Em 1855, após o Congresso das Sumidades Carnavalescas, é decidido que o carnaval deveria ser alterado para os modos europeus. Com o tempo, o carnaval foi tendo o molde que conhecemos. O passo é uma dança urbana, criada no Recife por pessoas negras, das camadas populares no final do século XIX e no início do século XX. O conjunto de passos dançado com ritmo musical frevo é denominado passo, sendo então frevo, música e frevo, passo. O passo possui influência dos capoeiras, das pessoas trabalhadoras que atuavam na criação e nos nomes dos passos, como ferrolho, martelo e plantão do mandioca. Também do cinema musical dos Estados Unidos, como o cakewalk, Charleston e Shine. Posteriormente, nos anos 50, dos balés russos. O uso das sombrinhas era inicialmente para se proteger do sol e disfarce para uso de ataque e defesa em eventuais brigas. A sombrinha, como conhecemos, é modificada pelo mestre Nascimento do Passo para facilitar o ensino para crianças em 1960. O passo possui as seguintes características: pouco uso das mãos no chão, explosão, oposição, desequilíbrio, torção. Os pés quase nunca estão completamente no chão. Meia ponta, calcanhar, os planos alto, médio e baixo, extensão, flexão do corpo e uso dos ombros. Eu nunca entendi o passo e o passista só como festa. Eu sempre entendi como política, como corpo político, como ser político. O frevo é uma dança muito política, desde sua origem. Ela é fruto e ela é cria desse burburinho social das massas urbanas buscando seus lugares no espaço. Então ela é uma forma de catarse coletiva, é uma forma de subverter, de ironizar, de troçar as opressões diárias, né? É um desabafo, é um grito. Eu sempre entendi o frevo dessa forma. A minha vivência parte muito da rua para a escolarização e depois para a desconstrução. Sempre fui uma fuliã,
uma passista de rua, aprendi muita coisa na rua atrás das orquestras quando eu era adolescente. Depois eu entro na escola de frevo, quando eu chego naquele lugar e vejo que uma única metodologia poderia fazer tantos corpos diferentes, tantas formas diferentes, tantas poéticas, tantas estéticas diferentes a partir da mesma aula. Então eu vi aqueles meninos, aquelas meninas, aqueles homens, aquelas mulheres, cada um com os seus trejeitos, cada um com as suas formas próprias de dançar. E aquilo, nossa, abriu-se assim para mim um mundo de possibilidades. Eu já estava na universidade e aí eu via muita relação com as teorias, principalmente de Barba, Augusto Boal e Meyerhold. Então eu fui percebendo que o método Nascimento do Passo, tudo aquilo que ele foi aprendendo e desenvolvendo durante toda a sua vida, era uma riqueza e é uma riqueza ainda muito pouco estudada. Em 2006, fomos realizar uma homenagem ao centenário do frevo, que aconteceria no ano seguinte, 2007. E a gente desenvolveu um experimento que contava a origem e o desenvolvimento desse frevo. E depois desembocava no frevo que a gente tem hoje. E eu chegava nesse lugar com as roupinhas coloridas, as sombrinhas pequenininhas e tal. E aquilo dali a gente fez a temporada inteira, mas aquilo me inquietou, porque eu dizia, não, mas existiam mulheres em meados do século passado na rua, e por que ela não está representada aí? Ela tem que ir para ali. Para minha infeliz surpresa, quando eu fui encontrar registro de mulheres na literatura e tal, é muito difícil. Então eu fui tentando encontrar esses registros. Quando encontravam, eram registros do corpo masculino e a mulher nunca era protagonista. Geralmente elas estão assistindo a um homem dançar. E aquilo ali me inquietou mais ainda. E aí eu fui tentando, a partir desses registros, não só de fotos, mas de vídeos, de poesias, de capas de LP, de músicas, as referências que se faziam à mulher. E que mulher era essa, né? E aí eu fui criando Dona Lucélia de fora para dentro, fui trazendo primeiro o figurino. Com o passar do tempo, Dona Lucélia foi se fazendo de dentro para fora. Ela foi se enriquecendo muito também do que as pessoas viam nela. Esses registros de memória que essas pessoas na rua, principalmente as mulheres idosas carnavalescas, me enriqueceram muito para que eu pudesse encontrar esse corpo e essa forma de dançar e esses trejeitos e tudo que Dona Lucélia se transformou hoje. E ela está sempre em constante transformação, ela não está parada no tempo, não. E aí, dentro desse universo da Dona Lucélia, eu encontrei uma nova forma de ser mulher pernambucana. A gente sabe que dentro da história do método, do sistema pensado por Nascimento do Passo, não é apenas os 40 movimentos, é um complexo de ideias e teorias que estão ali sistematizadas, não é apenas uma cartilha com 40 movimentos. Uma das suas descobertas é essa riqueza que ele chama de modalidades. É a modalidade do cinquentão, a modalidade do bêbado, a modalidade do carancolado, do ginasta do passo, do mamulengo. Ele fala muito dessa questão das energias. Ele andava pelo Carnaval do Recife e via as diversas formas desses foliões se moverem. Então, ele passou a perceber que determinadas formas eram colocadas em um padrão, que ele chamou de modalidade. Tem aquele passista que um dia já voou, mas agora ele está com seus 50 anos, 60 anos, ele não consegue fazer mais como ele fazia antigamente. Então ele chamou de cinquentão. E a mulher pernambucana é uma das mais recentes, que tem a ver com essa ideia de graciosidade do ser mulher. Essa leveza, né, essa delicadeza feminina. Nascimento não enquadrava ninguém. Você vai fazer a mulher pernambucana, você é dessa modalidade. Eram energias e quando ele via uma pessoa com aquelas características, ele dizia, olha, você tem características de tal modalidade. Mas ele não obrigava ninguém a ser e seguir aquele padrão. Pelo menos eu nunca vi. Essa ideia de que
as modalidades são prisões, são formas, isso sim é ultrapassado. Então, as minhas impressões em relação à modalidade é que ela tem um conceito, mas há outras formas de ser mulher e eu acho que Dona Lucélia vem mostrar isso. Sobre a vivência dele com swingueira, com o frevo e com o vogue, e falar um pouco sobre o quadril que existe na swingueira e sobre a intersecção que existe no quadril da swingueira que pode levar para o frevo. É te dançar meu pivete. A swingueira, ela é uma dança que traz muito o sexual das pessoas. O homem tem essa virilidade, né, de trazer o quadril sempre na direção frontal, de chavecar, de puxar, né, e enquanto que a mulher, ela explora mais esse quadril, né, ela tem os movimentos para frente, tem os movimentos laterais, essa sinuosidade, né. Eu inicialmente comecei na swingueira, através disso eu conheci outros campos da dança, né, como o frevo e o vogue. Hoje eu trabalho com as três danças, minha pesquisa é voltada também para o quadril. Esse quadril mais solto, ele tem uma amplitude de movimento que você consegue trazer outros vetores. É te dançar meu pivete. O movimento vai a partir do seu quadril e não necessariamente inicialmente da sua cabeça, mas do seu quadril, que ele vai carregar todo o seu corpo. Você vai lá, eu vou no gueto, a velocidade na pista. Eu vou no gueto. Você vai lá, eu vou no gueto, a velocidade na pista. Eu vou no gueto. Você vai lá, eu também vou. Você vai lá, eu também vou. Eu vou no gueto. E justamente pensando nesse quadril, que é o vetor do movimento, que desemboca no movimento, que auxilia no movimento, eu trouxe aqui a modalidade Mulher Pernambucana, que trabalha o arquétipo de pessoas que dançam frevo no Recife. Essa modalidade da Mulher Pernambucana, como o cinquentão, a criança no passo, o ginasta no passo, foi descrita pela primeira vez no Nascimento do Passo. Ele não foi o criador, mas na sua metodologia, onde ele catalogou 40 passos iniciais, e essa modalidade auxilia no movimento de muitas pessoas e amplia a camada de movimentos que a pessoa pode fazer. Então, no caso da Mulher Pernambucana, a gente vai trabalhar o movimento do quadril e os movimentos em S do corpo, pensando nesse corpo fluido. E a partir dessa sinuosidade do quadril e das bases dos pés, eu vou passar para o frevogue, o vogue e o Will vai trazer esse coisa da swingueira para mostrar essa intersecção que existe nas danças. Hoje eu vou trazer um pouco assim da base da swingueira, que são os tipos de swingada que tem, né, na swingueira, e algumas variações de movimentos que é ligado com quadril e braços. Aqui, mas então bora dançar agora, né? Vamos. Vai lá.
para um lado e para o outro. Para frente e para trás. Em seguida, rotacione o quadril para a esquerda e para a direita. Agora repita tudo, acelerando o ritmo. Mete dança, meu pivete. Ei, ei. Mete dança, meu pivete. Ei, ei. Canta criança na rua perdida na criminalidade, a esperança na vida bandida em busca de oportunidade. Nossa herança é raiz africana, chama da ancestralidade. Os pivetes balançam, as gatas dançam, família, afrocidade. Canta criança na rua perdida na criminalidade, a esperança na vida bandida em busca de oportunidade. Nossa herança é raiz africana, chama da ancestralidade. Os pivetes balançam, as gatas dançam, tem que ver, tem que ver. Você vai lá, eu vou no gueto, afrocidade na pista. Eu vou no gueto. Você vai lá, eu vou no gueto, afrocidade na pista. Eu vou no gueto. Você vai lá, eu também vou. Você vai lá, eu também vou. Eu vou no gueto. Você vai lá, eu também vou. Você vai lá, eu também vou. Mete dança, meu pivete. Yeah, yeah.
instinct singulier m'ensorcelle. Défiant, combattant, je ne chercherai plus à te changer. Je continue d'avancer. Avec cette force qui t'a attiré, avec cette force qui t'a attiré. Entends-moi, entends-moi, entends-moi. Laisse-moi rêver de cet amour de voyage, de voyage. Connexion avec le temps. Le ciel a parlé, il gronde. Mon cœur parti au sommet de la montagne.